Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E neste sábado, dia 25 de novembro, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Lucas 20, versículo 38. Um grupo de saduceus traz uma questão a Jesus, como se fazia dos debates dos rabinos. Até chamam Jesus de mestre. Os saduceus eram uma espécie de partido religioso com forte influência no Sinédrio. O Sinédrio era um plenário das lideranças do povo de Israel. E quem era saduceu? Bom, saduceus eram os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos, representantes da aristocracia rural, que faziam parte do Sinédrio. Os saduceus discordavam dos fariseus, que é outro grupo, em vários pontos. Um deles, por exemplo, era a ressurreição dos mortos. Para os saduceus, gente rica e preocupada com a manutenção de sua condição social, para eles, a vida termina por aqui mesmo. Trazem então uma questão que com certeza já tinham debatido com os fariseus. A lei do levirato do tempo de Moisés mandava o irmão se casar com a cunhada viúva no caso de ela não ter filhos. Pegou bem isso, não é? A lei do levirato, que era lá de Moisés, mandava que o irmão se casasse com a cunhada viúva, no caso dela não ter filhos. E por quê? Para garantir a propriedade dos bens do falecido, uma vez que a mulher não tinha direito de posse. Mas isso, claro, não impedia desse irmão ter a sua família. Nesse caso inventado pelos saduceus, é uma discussão apenas, na história deles, um irmão morreu. O outro teve de se casar com a cunhada viúva. E morreu esse também, e lá o outro foi se casar com ela. Afinal, a mulher terminou se casando com os 7 irmãos. Olha que história! Mas se existir outra vida, pensavam os saduceus, vai ser uma confusão. De quem essa mulher vai ser esposa? Ora, isso prova, pensavam eles, que não existe outra vida depois da morte, não tem ressurreição, coisa nenhuma. Então, Jesus explicou 2 coisas. Olha só a primeira. Deus é Deus dos vivos. Há ressurreição, sim, senhor. E a segunda coisa, na ressurreição não tem mais casamento. Estamos todos na casa do Pai como irmãos e irmãs. E Jesus foi explicando. No episódio da sarça ardente, você lembra disso? Deus falou com Moisés dentro de uma sarça ardente lá no Sinai. Aí Deus se apresentou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não disse, eu fui o Deus de Abraão. Não, ele disse, eu sou o Deus de Abraão. Isso é Jesus explicando a eles. Então, Abraão está vivo, embora tenha morrido há séculos. Deus é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Não foi o Deus deles quando eles estavam na terra. Eles estão vivos com Deus. Deus é o Senhor deles, o seu Deus. Então existe ressurreição. Foi o que Jesus concluiu. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Vamos guardar a mensagem. Para aquela gente materialista, os saduceus, Jesus deu uma grande lição. A vida futura não é uma simples continuação da vida atual. É uma nova forma de viver, uma condição perfeita de existir. E é para esta vida em Deus que nós estamos nos preparando aqui. É para lá que nós estamos indo
Claro, se nós estivermos andando no caminho certo. Então é o caso de nós orientarmos a nossa existência atual na direção da eternidade. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Lucas 20, versículo 38. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, concede-nos viver esta nossa vida humana como uma graça preciosa que nós recebemos de Deus. Senhor, não nos permitas que nos fixemos apenas nas coisas que a nossa vista alcança, pois os verdadeiros bens ainda estão por vir e não são vistos por esses nossos olhos. Vivendo, nós estamos apenas a caminho da vida verdadeira e plena que concedes aos que creem. A nossa verdadeira casa é a tua, a casa do teu Pai, pela qual já ansiamos de coração inquieto. Dá-nos, Senhor, que não nos apeguemos demais às coisas dessa terra, pois o nosso verdadeiro lar é contigo por toda a eternidade, como filhos do único Deus e Pai, na grande festa do teu amor. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.